Olá, bom dia. Bom dia, sexta-feira, 28 de setembro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Varizes. A doença já afeta cerca de 50% da população brasileira. Você vai conhecer um museu diferente criado em São Paulo. E ainda, as notícias do mundo. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. O trabalho infantil no país caiu 14% entre 2009 e 2011, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio divulgada pelo IBGE. E na educação, a pesquisa mostra que mais jovens entre 15 e 17 anos deixaram a escola para trabalhar, mas o analfabetismo diminuiu. Escola Técnica de Teatro Martins Pena, no centro do Rio. Aqui, em 2004, Érica concluiu um curso profissionalizante e há 2 anos foi contratada como instrutora de direção de cena. Ela ensina no mesmo lugar onde aprendeu e ainda faz faculdade de artes cênicas. Quanto mais você estuda, mais você aprende e mais você fica apaixonado por isso. Então é uma paixão que sempre vai sendo alimentada. Os brasileiros têm mais de 7 anos de estudo em média e, segundo o IBGE, a tendência é que este número aumente por causa da chamada universalização do ensino. 98% das crianças de 6 a 14 anos de idade frequentam as aulas. Embora as crianças estejam quase todas na escola, um dado preocupante se refere aos adolescentes. Na faixa de 15 a 17 anos, proporcionalmente, o número de alunos matriculados caiu em 2011 na comparação com 2009. A entrada desses jovens no mercado de trabalho explica, em parte, a evasão escolar. Então é preciso ter uma mudança quase que cultural, né? De que os adolescentes têm que trocar a renda de hoje por uma renda maior no futuro através da educação. A pesquisa mostra ainda uma queda na taxa de analfabetismo entre os 2 períodos, assim como caiu o índice de trabalho infantil no país, uma redução de 14%. Eram 4.300.000 menores utilizados como mão de obra em 2009 e quase 600.000 a menos 2 anos depois. Mesmo os adolescentes, para entrar no mercado de trabalho, precisam de qualificação constante. Essa população ela pode trabalhar desde que ela esteja trabalhando associada a um aprendizado, a um ofício que ela esteja desenvolvendo, articulado com um aprendizado, uma formação, uma qualificação. Inchaço, queimação e muita dor. Esses são alguns dos sintomas da doença que já afeta cerca de 50% da população brasileira. Estamos falando das varizes, diagnosticadas principalmente em mulheres. Inchaço, queimação e muita dor. Esses são alguns dos sintomas da doença que já afeta cerca de 50% da população brasileira. A incidência é maior nas mulheres. De acordo com esse médico cirurgião vascular, a varize é um problema que está relacionado à tendência genética. Apesar de não ter sido ainda isolado o gene responsável pela doença, a gente sabe que é uma doença genética, quando no questionamento dos pacientes, você geralmente encontra na parte ascendente um ou outro que também apresenta ela, né? A medicina dispõe de vários tipos de tratamentos para as varizes. As aplicações feitas nos consultórios são as mais comuns. Nos casos mais graves é indicada a cirurgia, que pode ser feita pelo método convencional ou por técnicas mais modernas como a laser ou radiofrequência. Além de ser uma doença hereditária, algumas atitudes podem ajudar a piorar o problema, como excesso de peso, tabaco e atividades que exijam muito tempo na mesma posição. Andréia, que é manicure, há 6 meses passou por sessões de aplicação. Ela disse que aos 25 anos de idade começou a sofrer com dores fortes nas pernas. Um problema, segundo ela, que vem de família. Vinha de família, né? 2 tias fizeram as aplicações, tiveram que fazer cirurgia. Aí eu pensei, vou começar agora, né? Porque para não agravar, né? Existem formas simples que ajudam a prevenir as varizes, como fugir da vida sedentária e manter bons hábitos alimentares. Vale lembrar que dentro das atividades físicas, a musculação não é a mais indicada para quem sofre da doença. Você pode fazer esteira, caminhada, hidroginástica, natação, corrida, bicicleta. Qualquer um desses 6 exercícios são bons para a pessoa que tem varizes, porque ele melhora a performance da panturrilha, com isso ele diminui os sintomas e protela assim, o surgimento das veias varicosas. Uma das promessas mais comuns dos candidatos durante a campanha eleitoral é melhorar a segurança pública.
Mas será que o prefeito ou os vereadores realmente podem fazer algo a respeito? Depois do susto, o medo. A casa de Elaine foi roubada há 2 meses por bandidos armados e encapuzados. E até hoje ela tem dificuldade para dormir. Não tem segurança, não tem. Não tem segurança, é uma viatura só para todo o distrito. Como é que você pode confiar nisso? A segurança pública é um tema que tem relação com a vida de todo mundo e é bastante lembrado pelos políticos durante as campanhas. Para ganhar votos, muitos prometem colocar mais policiais nas ruas, dar tranquilidade para a população. Mas nem sempre uma promessa desse tipo pode ser cumprida pelo prefeito ou pelos vereadores. As polícias civis e militares que fazem o patrulhamento e investigam os crimes nos municípios são de responsabilidade do Estado. A Polícia Federal é subordinada à União. Já as prefeituras possuem apenas a Guarda Civil Municipal, que não é considerada uma polícia e tem atribuição de tomar conta do patrimônio, como prédios públicos, escolas e praças. Se o prefeito chega, o candidato a prefeito chega dizendo que vai revolucionar a segurança da população, ele está, no mínimo, fazendo uma proposta que ele não pode cumprir. Porque isso ele vai ter que buscar o apoio do governo estadual para colocar mais polícia na rua. Na prática, a ajuda que o prefeito pode dar para melhorar a segurança pública envolve ações simples que os eleitores podem cobrar. O prefeito asfaltar a rua, o prefeito iluminar a rua, né? Permitir com que as viaturas transitem melhor, permitir com que os espaços urbanos se tornem seguros, né? Poda de árvore. Então, tudo isso é afeto ao prefeito. Então, ele sim, ele estará melhorando a condição da polícia fazer o policiamento. Cidade iluminada, nós vamos ver o bandido de longe. Com as árvores podadas, cuidadas, sem lixo nos lotes vazios, nós vamos ver ele de longe. Então, nós vamos estar mais protegidos. Continuando nossas dicas de eleições, lembramos que no dia da votação, eleitores e candidatos estão proibidos de fazer propaganda. Nenhuma propaganda política é permitida no dia das eleições, incluindo a chamada boca de urna. Também constituem crimes práticas como a reunião de grupo de eleitores, uso de alto-falantes e amplificadores, realização de comícios ou qualquer espécie de propaganda de partidos políticos e candidatos. Veja agora as notícias do mundo. Em Nova York, a presidenta Dilma Rousseff fez o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, encontro anual que reúne os principais líderes do mundo. Dilma criticou a política econômica de austeridade adotada pelos países ricos. Segundo ela, o modelo não é eficiente diante da crise e tem reflexos negativos nos países em desenvolvimento. A presidenta também defendeu a criação de um Estado palestino independente e pediu que as partes envolvidas no conflito na Síria renunciem à violência e aceitem negociar. Não há solução militar para a crise síria. A guerra na Síria também foi assunto para outros governantes. O presidente francês François Hollande foi duro ao dizer que o regime sírio não tem mais espaço no cenário internacional. Na mesma linha, o primeiro-ministro britânico David Cameron chamou o presidente sírio de ditador e culpou aqueles que não querem agir para tirá-lo do poder pelos massacres cometidos contra crianças e civis. Já o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, acusou o Irã de apoiar a ditadura na Síria. O presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad não respondeu à acusação, mas disse que não existe hoje uma autoridade confiável para mediar os conflitos no mundo e propôs uma ampla reforma dentro da ONU. Religião, católico, evangélico, espírita.
Histórias de vida formam um acervo de um museu diferente criado em São Paulo. É o Museu da Pessoa, que está em constante transformação. O objetivo é permitir que qualquer cidadão tenha a biografia registrada. O que seus pais faziam? Ulisses conta sua história. Minha mãe é mineira e meu pai é do Rio. Aos 63 anos, o eletricista, que nasceu em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, hoje vive nas ruas de São Paulo. Ele pensa em voltar para a cidade natal, mas diz que foi na capital paulista que construiu a vida. E essa história agora está eternizada em um museu. Um lê, o outro não lê, alguém vai ler e vai valorizar. Mais de 15 mil histórias de vida foram registradas no Museu da Pessoa. O espaço, inaugurado em 1991 no Brasil, inspirou modelos no Canadá, Estados Unidos e Portugal. A individualidade de cada um preservada e a junção e a possibilidade da leitura dessas histórias que forma a memória social. Homens, mulheres, crianças. Anônimos e famosos, como o escritor Ziraldo e o cantor Zé Rodrigues. A reunião dos milhares de depoimentos compõe um acervo do museu. Além de vídeos, são mais de 70 mil documentos e fotos, que estão disponíveis na internet. Todos estão convidados a enviar seus relatos, através do site museudapessoa.net. Fábio também mora nas ruas de São Paulo. Ele tem o sonho de escrever um livro, mas antes registrou seu depoimento no museu. Agora, como eu me sinto? Um artista. O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Para você, um bom dia. Bom dia e um ótimo fim de semana.